A gente sai dessa história do resgate do cavalo, cuidado, para entrar num horror que também é relacionado a essa tragédia. A gente que já está acompanhando a dor de ver boa parte de um estado destruído, tantas mortes, né, 107 vidas perdidas, tantas pessoas que seguem desaparecidas, e a gente tem inúmeros casos de violência. E essa chocou bastante porque essas pessoas que perderam suas casas, e são milhares de pessoas que estão desabrigadas, desalojadas ou que tiveram que deixar seus locais de moradia, estão sendo abrigadas pela prefeitura, abrigadas em alguns espaços que são criados de forma até improvisada, mas com um atendimento, né? E aí vem a notícia de que há ali suspeitos de praticar estupros contra menores em abrigos. Essa notícia é chocante, né? Tá na nossa página aqui do UOL. 4 homens foram presos, suspeitos de cometer abusos sexuais dentro de abrigos na região metropolitana de Porto Alegre, destinados às vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. As prisões foram realizadas em abrigos diferentes na região metropolitana. As detenções ocorreram em dias diferentes também, segundo informou a polícia. Vítimas são todas menores de 18 anos e familiares dos suspeitos. Segundo o secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, as verificações dos casos indicaram que todas as vítimas já sofriam abusos sexuais no ambiente doméstico e as ações criminosas foram reiteradas dentro dos abrigos. Então, quer dizer, já eram vítimas de casos dentro de casa, a família foi para o abrigo e essas vítimas continuaram a sofrer. Esses são relatos do secretário de Segurança Pública. Esses casos, segundo uma delegada que conversou aqui com o UOL, são casos pontuais, não é algo generalizado em abrigos, e por isso é importante também, né, que as pessoas não caiam em mentiras que estão sendo aí disseminadas também pela internet, né? São casos pontuais, mas são reais e foram informados pela polícia, inclusive com prisão. A delegada Adriana da Costa, que atua no departamento responsável pela capital, afirmou que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas contra os suspeitos e os casos estão sendo investigados. Ressaltou que a corporação está presente nos locais, também orientando e acionando outras secretarias para ajudar a população que está nos abrigos. A Brigada Militar e a Polícia Civil informaram que o policiamento foi reforçado nos abrigos da capital e na Grande Porto Alegre. A Polícia Civil diz que realiza as rondas agora 24 horas e compartilha informações com os desabrigados e voluntários. A gente também ontem, quando conversava com o secretário de Segurança Pública, falou que 32 pessoas já foram presas também por outros crimes, como saques e invasões às casas em regiões alagadas. É muito lamentável, né, ô Sakamoto? Nem sei o que dizer a respeito desses casos de estupro em abrigos. É aquilo que a gente estava falando, né, Fabiola? Tipo, ao mesmo tempo que uma tragédia como essa, dessa proporção, mostra o que o ser humano tem de melhor, né, com campanhas de doações, com voluntários em resgates, mas também mostra o que temos de pior, com estupros e abusos em abrigos, que é quando a pessoa está na situação mais vulnerável da mais vulnerável, né? Tá no sofrimento físico, tá no sofrimento psíquico, e mesmo assim vai lá as pessoas e se aproveitam, né, de uma situação, né, dessa vulnerabilidade, fazem esse tipo de coisa, mas também saques em residências desocupadas às pressas e atuação também de gangues e facções tocando o terror, né? Não à toa a Força Nacional, a gente até comentava na quinta-feira, na terça-feira, o Josias, que tá mandando gente para o Rio Grande do Sul, exatamente porque este é um efeito colateral de grandes catástrofes, né? Que é o quê? Você tem o Estado, você tem a ação do Estado, né? Ela para de fazer efeito ou perde efeito, e no momento que ela perde efeito, você tem duas situações. O estado de anomia tem duas situações. Ou as pessoas se juntam e para tentar sobreviver e resolver a vida da melhor coisa possível, da melhor forma possível, né? Ou no melhor estilo de filmes apocalípticos, né? Em que a sociedade é devorada por fungos, por zumbis, por mudanças climáticas, né? Você tem um devorando o outro, literalmente. Né? Então, o que acontece? A ausência do Estado nesse sentido faz essa causa, essa consequência, né? E aí eu acho, Fabiola, que é um bom momento, né, para lembrar. A gente até tem entrevistado, falado com algumas pessoas, visto nas redes, muita gente defendendo, não, não precisamos do Estado, né? Não precisamos do Estado, as pessoas, a gente resolve a vida sozinho. Ah, não, não resolve, não.
né? O poder público, infelizmente, seria ótimo prescindir da presença do Estado. E é claro que o Estado precisa ser reformado, precisa ser reestruturado e tudo isso mais, e onde não for necessário, e onde tiver inchado, que reduz e crescer nas áreas que precisar. Né? Agora, tem circulado discursos dizendo que, olha, a importância do poder público em catástrofes é superestimada, os moradores conseguem resolver distribuir alimentos uns para os outros sozinhos. É claro que tem sido importante o trabalho dos voluntários, é claro que assim, as doações do público, a catástrofe não se resolveria, mas você precisa do trabalho do Estado, tanto para garantir segurança para as pessoas, para garantir a ordem para as pessoas, para garantir distribuição de alimentos, atendimento, ou seja, ordem, segurança, assistência social, médicos. Tudo isso precisa estar estruturado dentro de uma lógica do Estado, senão vira uma balbúrdia que não resolve a questão. Mas não é só isso, Fabíola. E aí, para terminar, não é só na questão da segurança, a ausência do Estado não é sentida só na questão de segurança. Nessa questão que a gente está vivendo agora, a ausência do Estado, a sua presença seletiva, se viu ao longo de anos com o poder público, seja em Brasília, seja em Porto Alegre, seja em municípios, que se ausentou de preparar o Rio Grande do Sul para o novo clima. Pelo contrário, um Estado que muitas vezes se viu de garçom para interesses econômicos, que defendia uma sociedade sem regulação, sem regras, sem normas ambientais que causassem problemas para a busca ao lucro. Já é difícil manter viva a legislação ambiental que impede o ser humano que acelere sua própria extinção. Imagina então quando um poder público se ausenta dos seus deveres. Então é o seguinte, a ausência do Estado, né, tanto nas ações que garantem proteção ambiental, quanto naquelas que garantem proteção à segurança, né, elas precisam estar presentes. O problema é que esses discursos que ficam relativizando a importância do poder público, né, é que acabam colocando isso por baixo. A gente deveria estar cobrando um Estado melhor, né, um Estado que age mais e não um Estado que se omite, seja na segurança, seja nas mudanças climáticas. História dos abrigos, o que deixa, acho muito importante você estar falando sobre a questão da importância do Estado, mas o que me choca nesse caso aí é a história da família, né? Porque a família é tão falada hoje em dia por todos os cantos, né? E essas pessoas que foram vítimas, essas crianças, esses adolescentes que foram vítimas, pelo que a delegada falou, foram vítimas de pessoas próximas, de familiares, né? É muito maluco isso, né, ô Josias, porque há nesse momento uma preocupação da segurança pública do Rio Grande do Sul em impedir invasões, ataques, saques a lugares alagados, mas como proteger vítimas da sua própria família em abrigos que pegam, que estão protegendo crianças e suas famílias. Quer dizer, você tem que proteger a vítima da sua própria família. Como é que faz isso, né? Como é que muda isso nessa história da nossa sociedade, né? De crianças, de mulheres que são abusadas pelos seus familiares, porque é esse caso que a gente está trazendo aqui. Esses suspeitos de estuprar menores em abrigos lá no Rio Grande do Sul são da família dessas vítimas. O abuso de mulheres por pessoas próximas, familiares ou conhecidos, isso é um flagelo nacional, né? E a gente convive com isso cotidianamente. Já noticiamos aqui várias vezes casos desse tipo. Agora, numa situação como essa, é preciso que o Estado assegure, nesses abrigos, segurança, que evite esse tipo de episódio. Estamos falando de um momento muito dramático. Aí você vai adicionar dramaticidade ao que já é extremamente dramático. Nós temos a previsão do tempo, Fabiola, que está adicionando à lama que os gaúchos estão vivenciando o alarme do pânico. Estão prevendo aí dias de chuvosos, dias complicados para o Rio Grande do Sul. Essa hecatombe climática, ela virou um filme de terror, um filme ininterrupto que vai se desenvolvendo em camadas, uma camada mais espantosa do que a outra. Veio a enchente, a expulsão dos moradores das suas casas, os saques e agora agressões sexuais de menores em abrigos públicos. Ora, francamente, é preciso assegurar, evitar que isso ocorra. Estão prevendo aí que a instabilidade vai retornar ainda mais forte ao Rio Grande do Sul no final de semana, empurrando essas intempéries para dentro da semana que vem. Então, contra esse pano de fundo, toda a solidariedade parece até insuficiente.